Boa noite, gente. Olha, eu aqui. Eu já estive aqui esse semestre? Nem sei. Já, né? Já. Então, ótimo. Então, eu já ia dizer, olha, eu aqui de novo, mas eu passo por tantas turmas que eu esqueço quais foram as turmas que eu passei. Mas então, olha, eu aqui de novo, sim, né? Hoje nós chegamos na metade do curso, né? Hoje, aula 10, nós temos 20 aulas por cada ciclo, então chegamos na metade. Você chegou na aula 5? Ah, eu vim na aula... Ah, foi libertação, não foi? Isso mesmo. E eu costumo dizer que essa é uma aula muito importante, se não a mais importante do ciclo, né? Porque é a aula que fala de mediunidade, é a aula que fala da nossa comunicação, da nossa interação, da nossa conexão com o outro lado, né? Com a dimensão espiritual. E tudo aqui, todas as aulas giram em torno do espiritual, né? Então, essa conexão é uma coisa muito importante para a gente entender, para a gente compreender, para a gente saber como lidar com isso, né? O que acontece comigo, né? E mais importante ainda, porque eu não sei se todos já sabem, mas nós vamos ter a nossa mediúnica também, né? A gente, depois que passar pelas aulas de mediunidade, médiums, obsessão e desobsessão, a gente tem uma mediúnica, né? Experimental para todos vocês. E é importante que vocês entendam, né? Alguns, eu sei que já deve ter uma mediunidade ostensiva, alguns já vêm de outras casas espíritas, outros não têm essa mediunidade ostensiva, outros nunca adentraram uma casa espírita. Então, a gente tem pessoas aqui de todos os conhecimentos, de todos os níveis, de todos os tipos de mediunidade, né? Então, a gente faz essas aulas antes da mediúnica justamente para isso, né? Para que a gente, na medida do possível, consiga nivelar as dúvidas, né? Os questionamentos, os medos, os receios, que eu sei que vêm junto com a mediunidade, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelos objetivos. O geral é a percepção de que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação com os espíritos, com as pessoas, né? Então, já de cara, eu sempre trago essa palavra aí entre parênteses, pessoas, que é para a gente começar a desmistificar a história de espíritos, porque espírito traz uma conotação já de medo, né? Traz uma conotação de coisa ruim, traz essa conotação que a gente, desde muito cedo, escuta espírito como assombração, como alma do outro mundo, né? Quando fala, não, eu vejo espírito, Deus me livre, né? Essa semana eu ri lá em casa, porque eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 16. E desde que eles nasceram, eu já era espírita, né? Então, eles respiram o espiritismo dentro de casa desde sempre, né? Porque o pai também é espírita, também trabalha aqui, acho que já fez aula aqui para vocês, inclusive, enfim. E aí, ele falando comigo alguma coisa lá, alguma besteira, aí eu falei assim, ainda bem que quando você fizer isso, eu já vou ter partido desse mundo, porque isso aí já deve ser daqui a uns 40 anos, eu não vou estar mais aqui, falei assim, né? Aí ele, hein, mãe, cruz credo, não sei o quê. E se eu fizer isso, você vem puxar meu pé? Aí eu falei, não acredito que você está me falando uma coisa dessa, né? Escuta, nasceu ouvindo isso, participou aqui, vinha desde pequenininho, sentava aqui, escutava todas as aulas, né? Fez o grude aqui e me falar uma coisa dessa, aí ele se acabou de rir, né? Mas é natural. Mesmo a gente aqui, mesmo vocês que estão aqui no ciclo 1, mesmo quem já vem de outros centros ou já fez outros cursos, a gente faz isso, às vezes num tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Então, vamos começar a enxergar espíritos nós, né? A diferença é que uns estão com o corpo físico e outros estão sem o corpo físico, né? Se eu perguntar a vocês, aonde vocês estavam, cada um de vocês aí, há 90 anos atrás, onde você estava? Você era a alma do outro mundo. Era a alma penada, era fantasma, puxava o pé,
né? Não é isso? Não, não é, né, gente? A gente era a mesma coisa que nós somos, né? A morte não deixa ninguém virar fantasma, né? A gente continua com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, a mesma pessoa, só perde o corpo, né? Então, a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação entre pessoas, né? Agora, se essas pessoas são boazinhas ou mazinhas, é porque ela já era boazinha ou ela já era mazinha, né? Eu falo muito isso nas aulas de obsessão e desobsessão, né? Que a pessoa, aquele miseravão, que nem diz o pessoal aqui, né? Na Bahia, né? Miseravão, aí morreu, coitado, ele era uma boa pessoa. Não era nada, era um sacripanta, não valia nada, era um miseravão, né? Morreu, santificou. Não, né? Então, esse contato com as pessoas vai depender de quem é a pessoa. Não importa se ele é espírito desencarnado, ele não ficou nem bom nem ruim, ele continua sendo a mesma coisa que ele era antes, né? Então, se ele era bom, continua bom. Se ele não tinha lá os seus mais defeitos do que qualidades, ele vai continuar exatamente igual, né? E vamos lá para os nossos objetivos específicos. Explicar o conceito da mediunidade e sua finalidade, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade, explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e mostrar os diversos tipos de mediunidade e a sua classificação. É isso que a gente vai passear aqui nessa aula hoje sobre esses temas aí específicos. E aí eu começo perguntando para vocês, eu queria ouvir o que vocês entendem. Eu já dei um spoiler, né, gente? Já estou 10 minutos aqui falando, então vamos lá. O que é a mediunidade? Quem mais acrescenta mais alguma coisa? Ou eu não falei alguma coisa que você achava que era? Ou, enfim, me digam aí. 2 microfones, um de cada lado. Um de cada vez, por favor, para não dar tumulto. Ó, viu? Já tem 2. Diga. Boa noite. Boa noite. Eu sou Matildes e eu acho assim que... Como é que eu poderia dizer? É a pessoa, eu, tenho o dom de falar com, né, de me comunicar com outras pessoas de várias maneiras. Pode ser em sonho, pode ser de qualquer, sei lá, pode ser pensamento, pode ser, sei lá. Eu mesmo tenho uma experiência muito. Toda a minha vida, tudo que eu sonhei acontece comigo. Então, eu acho que isso é um tipo de mediunidade, né? Eu mesma, eu perdi um irmão há pouco tempo e, de vez em quando, eu vejo ele me pedindo perdão. Sim. E várias outras coisas que aconteceram comigo que eu sonhei que aconteceram. Meu trabalho, eu sonhei, meu filho, quando nasceu. A gente vai passear aí pela aula e a gente vai ver vários tipos de mediunidade, né? Classificação de Kardec. Aqui, ó, Ricardo, ela também quer falar. Ó, o pessoal só do lado de cá, hein? Quero alguém do lado de cá para falar também, hein? Diga, Eliana. Pelo que eu entendo, o que você acabou de falar mesmo, né? A comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados, né? Sim. E, pelo que eu venho estudando na história da ciência espírita, é uma faculdade também que é inerente a todos nós, né? Qualquer pessoa. Exatamente. Independente de distinção. Exatamente. O pessoal daqui está tímido? Ninguém quer falar comigo? Eu tenho certeza que todos vocês têm uma ideia formada na cabeça do que é mediunidade. Não precisa falar bonito, nem falar diferente, só fala o que você acha. Ninguém mais? Ninguém mais, né? Tá bom. Quando vocês pedirem o microfone para perguntar, eu não vou dar. Castigo. Vamos ver o que a Adenauer fala aqui. Ó. Isso está no livro de vocês aí, no Conhecendo o Espiritismo, no livro do ciclo 1. Adenauer diz: mediunidade é uma faculdade relacional
interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com os seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, ali tem coisa aberta para a gente conversar sobre, né? Primeiro, ele diz que é uma faculdade relacional. Então, vai para além disso que a gente escuta, né? Que está no livro dos espíritos, que está no livro dos médiuns, que é pura e simplesmente a comunicação entre espíritos, né? A gente tem também muito forte na nossa cabeça que a mediunidade é isso, é aquele cara, aquele médium que ouve, que vê, que escuta, que escreve, né? E é só isso. E ela funciona dentro do centro espírita. Ou, se você está fora do centro espírita, você tem uma mediunidade desequilibrada, né? Aquela pessoa que vê e fala e não sei o quê fora do centro espírita. Isso é mediunidade? Não. A Adenauer já diz ali, ó, é uma faculdade relacional. Então, o que ele quer dizer com isso? É uma faculdade, é uma forma da gente se relacionar uns com os outros, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. E isso acontece naturalmente e quase que diariamente e quase que todos os dias, e a gente não percebe. Como é seu nome? Você que falou primeiro? Matildes. Ela usou a palavra assim, ó, é um dom, né? Então, eu vou pedir permissão para mudar isso, porque não é um dom. Isso é uma faculdade inerente a todos nós. Todos. Todos vocês aqui da sala, né? Somos médios. Todos nós somos médios. Aí vocês vão levantar o dedo e vão dizer, não, Alessandra, eu não. Eu nunca vi, não ouvi, não escutei, não tenho nada. Né? Aqui no Harmonia, a gente brinca que as pessoas chegam aqui no desenvolvimento mediúnico dizendo assim, eu sou uma porta, né? Sou uma porta, não passa nada. Eu fui uma dessas, né? Que há anos atrás dizia assim, eu sou uma porta, não passa nada. Aí a coordenadora da mediúnica, quando eu entrei, falou para mim, porta abre, né? Só precisa ter a chave. Por quê? Porque se é inerente a todos nós temos essa mediunidade. Só que a gente não dá esse nome, né? A gente não dá o nome de mediunidade. Por exemplo, a mediunidade mais, deixa eu usar uma palavra assim simples, corriqueira, né? Comum. A mais comum, a mais corriqueira, se chama intuição e inspiração. E todos nós temos. Se eu for perguntar para vocês a cada um, todos vocês vão ter uma história aí para me contar de uma ideia que passou na minha cabeça, de um pensamento de eu fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa para alguém, ou tomar uma direção, ou ter um comportamento. E eu fiz ou eu não fiz, né? Se eu fiz, não sei nem por que eu fiz e deu certo. Eu não estava acostumada a fazer aquilo, eu não sei por que eu falei aquilo para aquela pessoa, mas deu certo. Ou se eu não fiz, aí depois eu penso, poxa, eu pensei isso e não fiz, e deu errado, né? Pensei isso e não falei para aquela pessoa, e depois alguém lá, não sei de onde, veio me dizer que era... Aí eu pensei, poxa, era exatamente o que eu estava pensando, e eu não falei. Isso é mediunidade. E a gente não dá esse nome, né? Tinha um aluno aqui na segunda-feira, ele falou, a gente chama de sexto sentido. Eu falei, a gente dá vários nomes, né? A gente diz, fulano tem um sexto sentido aguçado. Não existe sexto sentido, existe mediunidade. E a mais comum é essa, e todos nós temos. Mas a gente não dá esse nome e a gente não se considera médium por causa disso. A gente só se considera médium se a gente lembrar lá da figura de Chico Xavier, né? Com a sua mãozinha aqui, essa aqui, a outra escrevendo de cabeça baixa, né, na psicografia, porque é um ícone, né? Chico Xavier difundiu o espiritismo do Brasil. Então, ele é o nosso ícone de... Quando se fala em médium, o primeiro que vem na nossa cabeça é Chico Xavier. Então, isso é muito marcante para a gente. E aí a gente atribui a mediunidade somente a isso,
né? Mas hoje a gente vai ver aqui que os tipos, né, as classificações e tipos da mediunidade segundo Kardec, e a gente vai ver que tem muitos tipos de mediunidade. E mais ainda, vai além, né? Então, a intuição e a inspiração é uma que todos nós temos e que trabalhamos com ela diariamente. Passamos por ela diariamente, no cotidiano. Vocês vão ter uma aula no ciclo 2 que chama Mediunidade no Cotidiano, que vai esmiuçar melhor isso, né? Mas é no seu dia a dia, no seu trabalho, é na sua família, é no seu lazer, é em todas as situações. Porque essa relação que a Adenauer fala aí, né, esse relacional, é o tempo todo. A gente não se relaciona em sociedade o tempo todo, com os nossos vizinhos, com a nossa família, no nosso trabalho, na rua, no ônibus, no metrô, aqui no Harmonia, em outros lugares, na fila do mercado, na fila da farmácia, numa recepção de um consultório, em qualquer lugar. A gente não se relaciona, a gente não conversa, a gente não fala com as pessoas, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite no elevador. A gente também se relaciona com os espíritos desencarnados. Mas é tão sutil, às vezes, que a gente não percebe isso. Não é essa mediunidade ostensiva. E aí eu já aproveito para a gente entrar nesse tema, né? O que é a mediunidade ostensiva? Não é o fulano tem maior dom, tem outras pessoas que dizem, é missão, é dívida, né? Eu já ouvi as pessoas dizerem, é dívida. O médium que tem a ostensividade muito grande de mediunidade é porque ele é muito endividado, né? Ele tem muita dívida, então ele vem com aquela mediunidade que é para poder ajudar muitas pessoas, né? A ostensividade não tem nada a ver com isso, gente. A ostensividade tem a ver com integração de habilidades. Lembra as aulas de reencarnação? Para que servem as reencarnações? Uma das funções da reencarnação. Não é a gente integrar habilidades, né? É a gente ir aprendendo cada vez mais coisas que a gente ainda não é hábil naquilo. A gente é inábil em algumas coisas e tem habilidade em outras, né? E a gente vai passando de reencarnação a reencarnação para aprender isso, né? Então, o que quer dizer a ostensividade? É uma habilidade que já está nata em você. Sabe aquelas cenas que eu acho que vocês já devem ter visto? Internet, tudo. Menininhos pequenininhos de 3, 4 anos tocando piano, um Chopin lá, que não tem tempo hábil para aquela criança ter aprendido a tocar aquela partitura daquele jeito. Por quê? Porque aquela habilidade está integrada naquela criança, de outras situações, de outras vivências que ela já passou. É igualzinho para a mediunidade. A pessoa que vem com uma mediunidade ostensiva é porque ela já teve muito contato com a sua mediunidade em encarnações anteriores. Até, às vezes, sucessivamente, seguidamente. No espiritismo, não, porque o espiritismo tem 100 e poucos anos, né? Eu vou passar o slide aí para vocês verem que a mediunidade vem ao longo da história, certo? Então, a gente já passou por muitas civilizações, né? Por muitas culturas, mas a mediunidade sempre está presente em todos os seres humanos. Então, essas pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva, ela teve contato, trabalhou essa sua mediunidade durante muitas encarnações. Aí chega uma encarnação que é muito ostensivo, né? Diga. Tudo bem? Boa noite, meu nome é Marcelo. Boa noite. Nos deparamos, né, diversas vezes nas situações de crianças, fazendo analogia a isso aí que você falou, né? Sim. E aí os pais têm a tendência de dizer que eles são superdotados. Está relacionado, enfim. Tenho amigos próximos, inclusive, que essas crianças têm escolas específicas, que são, inclusive, mais caras, logicamente, quando a pessoa tem condição, né? E aí, quando você falou isso, só me veio essa situação na cabeça, inclusive. Então, aí são as duas coisas juntos, né? QI, né? E, sim, integração de habilidades também, né?
Muitas coisas que a gente tem na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente dá os nomes, né? Eu fiz uma aula aqui, não sei qual foi a aula, nem sei se foi nessa turma também, que a aluna perguntou assim, o meu filho acorda muito, ele chora e não sei o que, e eu levei no médico e deram o nome de terror noturno. A medicina chama assim, né? Terror noturno, mas não é. É porque a criança tem esse contato maior com o mundo espiritual. A sua encarnação ainda não está fechada completamente, né? Então, superdotado também é um desses termos, né? Mas também tem a ver com integração de habilidades, sim, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, Adenauer diz, relacional, interdimensional, o que ele quer dizer? Espíritos têm que estar em dimensões diferentes. Tem pergunta aí, Aline? Em dimensões diferentes, né? Dimensão física e dimensão espiritual, para que aconteça esse contato. Diga. Boa noite. Eu fiquei em dúvida, na realidade. Nessa questão da mediunidade ostensiva, sim. O que justificaria, então, uma pessoa que tem a mediunidade ostensiva, mas tem muito medo de espíritos, por exemplo? Porque ele é um novo personagem, né? Ele não se lembra do que aconteceu com ele em outras encarnações. Então, ele vem com essa habilidade, mas ele, nessa cultura, da forma que ele foi criado desde pequeno, às vezes, nós temos médiuns ostensivos em famílias evangélicas, que desde criança ensina que espírito é o demônio, é o diabo, tem que arrancar do corpo, tem que isso, tem que aquilo. A gente já teve aqui, inclusive foi durante a pandemia, que a gente fazia as aulas online, uma aluna que ela relatou isso para a gente, né? Ela fazia aula online escondida dentro do quarto dela. Ela dizia que estava estudando para a faculdade e fazia aula, porque ela tinha essa mediunidade muito ostensiva, e ela não tinha como falar isso para a família. Era uma moça bem novinha, acho que ela tinha 19 anos, mais ou menos, né? Porque ela foi criada nesse berço. Então, nada contra todas as religiões, a nenhuma religião. Cada religião tem a sua forma de conduzir, a sua forma de crença, né? Mas isso pode acontecer, e acontece com muita frequência, né? A mediunidade não está dentro do espiritismo, como eu falei, né? O espiritismo é uma religião novinha. Então, a mediunidade está no ser humano. A mediunidade está para qualquer um. Então, a pessoa pode ser um médium ostensivo sendo evangélico. A pessoa pode ser um médium ostensivo sendo católico, budista, hinduísta, candomblessista, umbandista, ateu, agnóstico. Pode nem acreditar em Deus, pode duvidar de Deus, mas ela tem a mediunidade. Aqui nessa ULI, gente, a gente já viu, foi muita coisa, né? A gente já teve presidente de centro sentado aqui, a gente já teve católico. Teve uma vez que o Luiz, meu marido, fez uma dinâmica aqui na aula, e foi até engraçado, marcou a gente. Porque ele botou um slide ali e falou quem acredita em reencarnação e quem não acredita em reencarnação. Quem acredita vai para o lado de lá da sala. Quem não acredita fica do lado de cá da sala. A turma inteira foi para o lado de lá e uma senhora ficou do lado de cá. Uma senhora. Aí ele falou, a senhora não acredita em reencarnação? Ela falou, não acredito, porque eu sou católica apostólica romana, desde criança, frequentadora, não sei o que lá do padre, deu lá todos os atributos que ela era, mas alguma coisa está acontecendo comigo que eu não sei o que é, e o padre não sabe explicar, e eu vim para cá. Né? Então, isso só prova, a gente tem relatos assim, de que a gente somos todos médios. Não importa se a gente escolheu o espiritismo, né? A gente já teve evangélicos aqui, e eu acho isso, sabe o quê? Bacanérrimo. Porque eu falo isso para vocês nessa aula, e já vou falar desde agora. Tem um slide aqui que pergunta assim, a mediunidade é boa ou ruim? Né? Ela é boa, porque ela é uma faculdade que ensina a gente a se relacionar uns com os outros tranquilamente. Agora, eu posso escolher trabalhar essa mediunidade institucionalmente, procurar uma casa espírita para trabalhar, procurar um centro de um terreiro de umbanda, procurar um terreiro de candomblé, as religiões que já tratam essa mediunidade mais abertamente, ou não. É uma escolha minha, nós não temos o livre-arbítrio. Eu posso escolher não querer,
Eu posso não me sentir à vontade trabalhando como médium. É uma escolha minha. Agora, o que a gente precisa é aprender a lidar com isso, para que a gente não tenha esses transtornos. Porque imagina se eu sou uma médium ostensiva, como essa mocinha que estudou com a gente aí no ciclo 1 durante a pandemia, é uma médium ostensiva e está dentro de um núcleo que não aprova isso, não concorda com isso, que levava ela para o psiquiatra, ela ficou internada não sei quantos dias, levava ela para a igreja, para o pastor da surra de não sei do quê, né? É a cultura deles. Mas se eu procuro saber o que eu faço com isso e como eu manejo a minha mediunidade, como eu equilibro ela, como eu trato com ela, beleza. Então, eu acho fantástico quando tem pessoas aqui que não são espíritas, que não querem ser espíritas, que não querem receber esse título, mas querem aprender mais, né? Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode escolher trabalhar institucionalmente ou não trabalhar. O que a gente não pode é ficar com essa mediunidade desequilibrada aí, tendo transtornos, né, na vida, né, porque a gente não sabe o que fazer com ela. Então, a gente precisa aprender. Certo? Sim. Que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente. Aqui no Centro Espírita Harmonia, vocês vão passar pelo desenvolvimento mediúnico aí em algum momento, e vocês vão entender que toda a mediunidade aqui a gente trabalha de forma consciente. O que é a mediunidade de forma consciente, Alessandra? É você ser dona do seu corpo e da sua mente. A mediunidade se dá à mente, certo? Lembra a aula de espíritos, perispírito? Então, o perispírito de um espírito se expande e o perispírito do outro espírito, que pode ser o médium comunicante, também se expande e eles se encontram em algum momento, essa conexão mente a mente. Ok? Até aí? Então, imagina, eu gosto de trazer esse exemplo porque eu acho que é o exemplo mais claro que vocês podem entender. Numa mediúnica de desobsessão, né, a gente recebe ali espíritos para serem esclarecidos e tal, com raiva, com ódio, irritados, com saudade, tristes, doentes, desorientados, não sabem o que aconteceu, de todas as espécies, de todos os sentimentos, melhor dizendo, né? E aqui na casa nós temos dois tipos de mediúnica de desobsessão, a distância e presencial. Aí, imagina se o médium que está dando a comunicação de um espírito com muita raiva de Denise está com raiva dela e eu vou deixar, eu como médium, ele bater nela? Eu vou deixar como médium ele dizer tudo que ele está querendo dizer, 50 palavrões para ela? Não, né? Não posso dizer isso. Ah, Alessandra, então como é que o doutrinador, o esclarecedor que está do lado vai entender que ele está com raiva se você não passar isso para frente? Posso passar isso de todas as formas. Eu posso dizer, eu não quero falar, eu não gosto dela, ela é insuportável, ela não é essa santa que vocês estão pensando. Eu posso falar de forma bem raivosa, né? Mas eu não preciso xingar o que ele está me xingando. Né? Eu não preciso bater, eu não preciso ir para cima, eu não preciso esganar, eu não preciso pegar uma cadeira e jogar, eu não preciso fazer nada disso. Então, isso é trabalhar de forma consciente. Até para a segurança do próprio médium. Certo? Porque se o médium não tem esse controle, ele pode se jogar no chão, ele pode cair, ele pode se machucar. Né? Isso já, a mediúnica de desobsessão já é uma mediúnica que trabalha com uma energia muito grande, né? A gente tem esse desgaste, sai de lá depois, beleza, tranquilo, no final tem toda uma harmonização com os trabalhadores, né, os mentores da casa, mas a gente tem que até se poupar disso, né? Então, aqui, no Harmonia, sempre vocês vão ver, quando vocês estiverem trabalhando, mediunidade de forma consciente. Volto a dizer, nada contra as pessoas ou as casas que trabalham de outra forma. Por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, eles são ensinados assim, né? Deixa acontecer.
Deixa acontecer. Então, o espírito que chega faz o que quer. Dança, pula, come, bebe, dá gargalhada, se arrasta no chão, né? Mas é a forma deles trabalharem e tá tudo beleza. Certo? É só para vocês entenderem qual é a diferença, né? Um mesmo espírito que trabalha num centro espírita, né, como Harmonia, como todos os outros, também trabalha num centro de Umbanda. E ele se apresenta de formas diferentes. É o mesmo espírito. O mesmo espírito que aqui a gente dá o nome... A gente aqui não dá nomes, né? A gente aqui não trabalha com nomes, mas vamos criar uma historinha. O irmão João daqui pode ser o pai João do Aruanda, do não sei do que, na Umbanda. Lá, ele sabe que ele pode fazer todos os trejeitos dele, sentar, fumar cachimbo, fumar charuto, não sei o quê. Aqui, ele se porta de outro jeito. Os espíritos já sabem disso, né? É como a gente circulando pela nossa sociedade, né? Se você trabalha num escritório sério, você se porta de uma forma. Eu estou aqui com um dedo de barriga de fora, se eu trabalhasse num escritório, sei lá, de advocacia, eu estaria aqui de terninho, de salto alto, de não sei o quê, né? Tem aquela formalidade. Se eu trabalho num hospital, tem uma outra formalidade, né? Se eu trabalho numa loja de shopping, por exemplo, eu ia estar toda fashion, toda, né? É assim. Os espíritos circulam pelos ambientes da mesma forma, certo? Então, espíritos são pessoas. E pessoas são espíritos. Deixa eu chegar o microfone aí para você. Diga, Eliana. Diga. Esse comportamento relacionado médium e mediunidade, né? É aí que entra o estado alterado de consciência. O estado... Esse exemplo que você deu aí, do comportamento se fosse na Umbanda. Não. O estado alterado de consciência é qualquer estado. Uma meditação, por exemplo, te leva a um estado alterado de consciência. Uma música, que você viaje lá na música, como a gente costuma dizer, te leva a um estado alterado de consciência. O que é um estado alterado de consciência? Não é você perder a sua consciência, é você ampliar, expandir o seu perispírito, né? Lembra que tudo é energia, nós somos energia. Então, cada coisa nos bota numa frequência, numa vibração, num tipo de energia diferente. Quando a gente diz assim, estado alterado de consciência, né, pode ser desde 10% até 100% de estado alterado de consciência. Então, qualquer coisa que te leve a um estado alterado de consciência. Pode ser uma meditação, pode ser uma música, pode ser uma oração, pode ser, enfim, uma terapia. Tudo que te leve a um estado alterado de consciência te abre um pouco, entreabre as portas do seu inconsciente, e isso faz uma conexão com qualquer outro espírito. Qual o espírito que você vai conectar? O espírito que você atrair. A frequência que você está mandando para o universo é a que você vai receber de volta, né? Então, isso é o que a gente chama de estado alterado de consciência. Não é dizer que eu lembro ou não lembro, ou que eu estou consciente ou inconsciente. Não é isso. Ficou claro ou não? Então, vamos lá. E aí, Adenauer continua dizendo assim, ó, mediunidade é a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência. Olha, você é médium, hein, menina? Adivinhou meu slide? Permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos no mesmo ou em outros níveis existenciais. Então, o que eu acabei de falar para a Eliana, e eu nem me lembrava que o slide que vinha a seguir era esse. Vamos lá. Então, médium, lá no livro dos médiuns, está dito, todo aquele que sente num grau qualquer de intensidade a influência do espírito é por esse fato médium. Então, que sente em um grau qualquer. Então, intuição, inspiração é um grau qualquer. É um grau leve, é um grau corriqueiro do nosso cotidiano e que a gente não atribui esse nome de mediunidade. E aí, vamos dar esse passeio aí, ó.
Os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Então, vamos ver aí quantas coisas, quantos relatos a gente viu durante a história que nos remetia à mediunidade, à reencarnação, à vida dos espíritos, à vida após a morte, né? Quantos povos e quantas culturas já falavam sobre isso. A mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Então, lá no livro dos Vedas, que é o código religioso mais antigo que se tem notícia, né? Ele foi datado lá de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, né? Tem alguns trechos lá que diz assim, ó, há uma parte imortal no homem, o Agni. Ele está falando sobre o quê, gente? Essa parte imortal do homem é o quê? Né? Assim como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. É o quê? Reencarnação, né? Então, alguns nomes foram trazidos pelo Espiritismo há 100 e poucos anos atrás, né? Kardec, vamos dizer assim, nomenclaturou algumas coisas, e mediunidade foi uma delas, né? Quem deu esse nome mediunidade foi Kardec. A partir do Espiritismo foi chamado de mediunidade, mas o fenômeno, né, a faculdade já existia desde sempre, só que ninguém tinha dado esse nome até então, certo? Por isso que diz, a mediunidade não é do Espiritismo. Ela foi dado esse nome, né? Algum momento Kardec chamou isso de mediunidade, essa conexão, essa interlocução, essa comunicação, ele deu esse nome de mediunidade. No Egito, quando as pessoas morriam, eles preparavam o corpo, né? Mumificavam e tudo isso, e colocavam junto do corpo um tratado, um pergaminho com instruções, era como se fosse um manual de instruções, né? Para que a pessoa, até que chegasse ao julgamento dela, porque eles acreditavam nisso, né? Se eles tivessem alguns percalços pelo caminho, eles sabiam o que fazer com aquele manual de instruções, né? Para chegar lá, acertar o caminho e chegar no julgamento certo, né? Então, o que isso demonstra? Que eles acreditavam na vida após a morte, porque se eles acreditassem que acabou ali, eles não iam mandar um manual junto com o morto, né? Então, eles também acreditavam na reencarnação. O povo celta você pega todos os livros, todos os fatos históricos, tem tudo sobre espiritismo, reencarnação, vida após a morte, processo educativo, tudo que a gente fala aqui com outros nomes, mas que quer dizer a mesma coisa, né? As pitonisas eram mulheres que, na Grécia, eram procuradas para adivinhações, né? Médiuns. Mas elas eram procuradas para adivinhações, das mais frívolas às mais importantes, né? Porque eles não tinham esse discernimento, mas elas eram procuradas. Na Grécia chamava pitonisas, e em Roma era sibilas, né? Eram mulheres que eram... Hoje a gente diria a Madame Soraya. Tem alguma Soraya aqui na sala? Não, né, gente? Né? Foi o primeiro nome que me apareceu aqui, né? Mas naquela época elas chamavam de pitonisas. Aqui alguém tem dúvida de que tem mediunidade nesses povos? Muita, né? Desde sempre, desde que nascem até quando morrem, né? Tudo tem esse cunho religioso, espiritual, né? Os povos indígenas, a gente não precisa nem... Aqui alguém também tem dúvidas que tem mediunidade envolvida aí nessas religiões? Nos evangélicos também, né? Porque eu falei aqui, mas sim, os pastores são médiuns, tirando os charlatões que tem por aí, né, gente?
Mas também tem palestrante espírita charlatão, viu, gente? Todos somos, né? Mas também tem charlatão espírita, viu? Tem charlatão para tudo que é lado, né, gente? Mas nas igrejas evangélicas tem muitas sessões mediúnicas, né, que eles não dão esse nome, mas acontece, né, de cura, de descarrego, de quê mais? Tem um monte de nomes, né? São as mesmas. Estamos trabalhando com a mediunidade. Como no espiritismo? Não, mas é mediunidade, né? Aí o mediunismo bíblico, enfim, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, da primeira página até a última tem mediunidade. Principalmente o Novo Testamento, né, que é a história toda de Jesus, mediunidade da primeira até a última página, né? Tudo que, se vocês forem pegar uma passagem aí, uma parábola, uma cura, tudo tem mediunidade envolvido, né? De todos os tipos de mediunidade. Jesus era o médium dos médiuns, né? E esse aí é um quadro de Francisco Zuccarelli, uma pintura que tem em algum museu aí, que eu não vou me lembrar qual é agora, mas que eu sempre trago, porque só aí nesse quadro, que é uma passagem da Bíblia, né? Uma passagem do Novo Testamento, que relata quando os apóstolos, Pedro, Simão e sei lá quem é o outro terceiro, que eu esqueci, não vou dizer um nome que não é, o aluno me disse aqui segunda-feira, mas eu já esqueci de novo. Mas, enfim, os 3 apóstolos viram Jesus, né, com Elias e Moisés do seu lado. Então, tanto Jesus, quanto Elias, quanto Moisés já tinham partido, né? Já tinham desencarnado. Então, primeira mediunidade que tem nesse quadro, materialização, né? Os 3 se materializaram ali e os 3 apóstolos viram. Viu, gente? Porque mediunidade de efeito físico, que uma delas é a materialização, para que seja afirmado que foi uma materialização, todos têm que ver. Se acontecer algum fenômeno de mediunidade de efeito físico aqui, que a gente vai ver quais são, mas materialização é um deles, todos dessa sala têm que ver. Se só 2, 3 ou 4 disser assim, não, eu vi, e o resto não viu, a gente não diz que é materialização. Aí é a mediunidade dessa pessoa, aí ela tem a mediunidade de vidência, mas não é uma mediunidade de efeito físico. Certo? Então, ali tem materialização, levitação, voz direta, tem... O que mais? Me lembra aí, Marie. Olha ali, me lembra aí. Tem transfiguração, tem um monte de mediunidade só nesse quadro aí, né? E a vida de Jesus, a passagem de Jesus aqui pela Terra tem mediunidade para todos os lados. Joana d'Arc, lá na Idade Média. Vocês conhecem a história de Joana d'Arc? Joana d'Arc era uma médium com a ostensividade grau máximo, né? Então, ela conseguia se desvencilhar das confusões, das guerras, dos conflitos, né? Adivinhar as coisas e tal. E aí ela foi dita como o quê? Bruxa, né? Porque em alguma época lá da humanidade, na Idade Média, foi uma delas, ou você era louca ou você era bruxa. E as bruxas iam para a fogueira. Eram queimadas vivas, né? Então, a coitada, com 19 anos, foi queimada viva porque, simplesmente, ela era uma médium ostensiva. Né? Mas, naquela época, não se sabia o que acontecia. Então, se dava o nome de bruxa. Né? Fulana é bruxa. Tá? Então, por isso, naquele texto, Adenauer diz que, dependendo da época da humanidade, a mediunidade foi tratada de diferentes formas, né? Mas ela sempre existiu. Todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais, relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar
sua consciência entre diferentes dimensões existenciais. Isso está no livro de Adenauer, Psicoterapia e Mediunidade. Então, esse fluxo do impulso do espírito está em todos nós. E não adianta a gente querer ou não querer, porque ele está presente, a mediunidade está presente, né? Não adianta você dizer assim, eu não quero ser médium. Você é. Não tem como não ser. Como eu disse, a gente pode escolher trabalhar ou não trabalhar, né? Dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição. Isso é sua escolha. Agora, ser médium não é uma escolha. É seu, está no fluxo do seu impulso de espírito, essa relação, né? Assim como a gente tem esse impulso de viver em sociedade, a gente não consegue viver sozinho, a gente não evolui sozinho, a gente precisa do outro para crescer, para evoluir, para aprender, para tudo isso. A mediunidade é esse impulso também, relacionando não só os encarnados, os desencarnados também. Ok? Aí, como começou o Espiritismo, né? Todo mundo viu isso lá na primeira aula, conhecendo o Espiritismo, né? Os fenômenos de Hydesville e as mesas girantes, né? Datas lá de 1848 e 1851. Aí aconteceu tudo isso, chamaram quem? Chamaram Kardec, né? Que botou ordem nessa bagunça, né? Codificou lá o Livro dos Espíritos. Vocês já conhecem essa história, eu não vou repetir ela aqui, né? Para a gente não perder tempo. E foi publicado em 1857 o Livro dos Espíritos e o dos Médiuns, 1861. Então, o Espiritismo é bem novinho. Foi ali, né? Foi logo ali atrás. Então, a partir daí, que se começou a chamar essa faculdade que nós temos de mediunidade. E aí, lá no Livro dos Médiuns, Kardec diz, todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que a dificuldade e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se origina da ignorância dos princípios desta ciência. Então, é mais ou menos o que eu já havia dito para vocês. Os tropeços, né, como ele diz ali, as dificuldades, os desenganos, os conflitos, as conturbações que vêm em decorrência dessa mediunidade é a ignorância, é a falta de conhecimento. Porque quando a gente conhece, estuda, procura saber, a gente consegue administrar e lidar com isso, como tudo na vida, né? A gente só tem medo e só tropeça e dá com a cara nas coisas quando a gente não conhece. Quando a gente para e resolve conhecer, aprender e entender o que está acontecendo, tudo se resolve, né? Então, não sou eu que estou dizendo, foi Kardec que disse, né? Então, tudo isso, né, esses conflitos, essa perturbação até que alguns ficam com a mediunidade, eu não quero ser médium, eu não quero ver isso, eu não quero sentir isso, é por ignorância, porque não sabe ainda como lidar com isso, porque a gente pode lidar com isso tranquilamente, né? Como eu disse, não é obrigado. Houve uma época, e hoje ainda se fala isso, que as pessoas diziam assim, não, fulano tem que trabalhar a mediunidade dele, tem que deixar aflorar, porque a vida dele não vai para frente, porque ele só se dá mal, porque se dá tudo errado na vida dele. Vocês já ouviram isso? Né? Isso não é uma realidade, isso é uma ignorância. Né? Porque nós não somos obrigados a nada. Nós não somos obrigados a nada. Agora, a gente precisa saber o que fazer. Porque se eu tenho essa ostensividade e eu não quero trabalhar, eu não gosto dela, eu preciso administrar ela, canalizar ela para algum lugar. Certo? O Espiritismo, depois de estudado e sistema... Uma dúvida. Diga. Eu trabalho com a área de microfisioterapia, né? Então eu lido muito com pacientes que têm problemas de depressão. Estou te ouvindo, eu só estou aproveitando sua pergunta para beber água. Tem problema de ansiedade e depressão. Então eu vejo muitos médiuns que não sabem e que acumulam muitos fluidos, densifica muito e vive oscilando. Quando eles vão em algum lugar onde tem muita densidade,
eles não sabem e vivem oscilando esse humor. Então, eu percebo assim, que independente de trabalhar ou não, mas se você souber sutilizar a sua energia, né, não ficar tão denso, porque eu percebo que os espíritos inferiores só conseguem manipular o médium quando ele está muito denso. Então, a maioria dos pacientes que eu tenho, eles têm um processo de mediunidade que ele não sabe lidar e a mediunidade te força a aprender quais são os ambientes melhores, quais são os lugares que você fica melhor. Em algum momento você não vai ter como não ir, mas você vai saber que aquele lugar ali exige mais atenção, né? Então, eu percebo que muitos estão tomando remédio psiquiátrico por justamente não conhecer. Não precisaria trabalhar, mas precisaria não ficar tão denso, né? Como é seu nome? Carlos. Perfeito, Carlos. É isso mesmo, né? A gente viu aí o exemplo de Joana d'Arc na Idade Média, né? Hoje não se acho que não se queima mais ninguém na fogueira, mas esse mundão de meu Deus, eu não sei se ainda tem algum lugar por aí, né? Mas sim, tem muito paciente psiquiátrico que não é paciente psiquiátrico, né? Só mudou a fogueira, boa, né? Tem muita gente internada em hospital psiquiátrico com uma mediunidade desequilibrada, com um processo obsessivo brabo em cima e que, por essas ignorâncias todas que eu já falei, às vezes por cultura, às vezes por religião, isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo, viu, gente? Isso é para o ser humano, né? Por ignorância, por cultura, por não aceitação, por tudo isso, essas pessoas são levadas a lugares que não vai tratar nada, né? Só vai piorar, porque uma pessoa dopada por um remédio, ela baixa ali sua vibração, sua energia, sua consciência, tudo isso, e abre o acesso maior a espíritos que queiram acessá-la, né, para outros fins. Mas isso aí é para aula de obsessão. Mas sim, o que você falou é super pertinente, porque nós somos energia. A gente acha que somos físico, mas nós não somos, nós somos energia, né? E se a gente tem uma mediunidade ostensiva, eu vou chegar lá nos tipos de mediunidade, mas um dos tipos de mediunidade é a psicometria. Então, a psicometria é a faculdade da mediunidade que te permite perceber a energia de objetos e lugares, né? A gente vai testar ela aqui, vocês vão experienciar a psicometria no dia da nossa mediúnica experimental, né? E quando você tem essa mediunidade mais aflorada, alguns médios têm essa psicometria mais aflorada e chegam em alguns lugares com uma densidade mais baixa ou mais pesada, como a gente costuma comumente falar, sentem. Mas se você não sabe como lidar com isso, você sai de lá como? Mal. Ou você já fica passando mal no próprio lugar. Mas se você sabe como lidar com isso, você entra e sai numa boa, né? Tem alguns lugares, por exemplo, eu sou carioca, né? Mas quando eu vim aqui para Salvador, eu já moro aqui há 23 anos, mas quando eu vim para cá, primeiro mês, o que a gente faz? Vai visitar todos os pontos turísticos, né? Então, eu fui para o Mercado Modelo e entrei lá naquele subsolo. Eu passei muito mal lá embaixo, né? E aí, eu não conhecia ninguém aqui em Salvador ainda, né? Estava só com o meu marido e um casal de amigos mineiros, quer dizer, não tinha nenhum baiano em volta de mim, eu não sabia de nada, né? E depois, muitos anos depois, conversando com o pessoal, eu escutei o pessoal dizer assim, não, isso é comum, né? As pessoas relatam isso e tal, não sei o quê. Então, eu não sabia como lidar com isso ainda. Isso foi há mais de 23 anos atrás. Foi antes de eu vir morar aqui, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que sentiram uma energia muito densa no Coliseu, em Roma, né? Então, tem muitos lugares assim. Então, isso é um tipo de mediunidade, se chama psicometria, né? E você não precisa ser espírita, você não precisa ser médium trabalhante, né, para você saber lidar com isso. Se você aprender a lidar com isso, você entra e sai de todos os lugares, beleza, né? Então, isso aí eu já tinha falado, né, que quem deu o nome a essas manifestações
quem deu esse nome mediunidade foi Kardec. E isso é muito interessante, gente. Ó, a mediunidade se dá perispírito com perispírito. Ali eu representei o corpo físico, né? O médium com seu corpo físico. E aí eu pergunto para vocês, a gente precisa do corpo físico para que a mediunidade aconteça? Lá no primeiro slide, eu acho que a gente falou tanto que eu não passei e não falei nisso, né? Mas lá no primeiro slide, que é o que está no livro de vocês, do Conhecendo o Espiritismo, Adenauer fala, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, relacional, lá. No final ele diz, sem a utilização dos sentidos físicos. Né? Então, que fique claro que mediunidade é essa comunicação, é essa relação, é essa conexão entre perispíritos. O que a gente chama e o que a gente entende por mediunidade é quando o médium escreve, quando o médium fala, quando o médium diz que viu, quando você viu, quando você escutou. Isso é a transmissão da comunicação. Ok? Então, a gente não precisa dos sentidos físicos. Se eu tiver a conexão com um espírito aqui agora, nesse momento, e eu estou tendo, porque eu estou aqui dentro de um centro espírita, fazendo uma aula, vocês não acham que tudo isso que eu estou falando está saindo da minha cabecinha. Né? A gente está aqui, sempre que a gente está aqui, a gente está na inspiração e na intuição. Né? Mas se eu não quiser transmitir essa mensagem, é um direito meu. Né? Quando vocês forem para o desenvolvimento mediúnico aqui da casa, a gente brinca que é uma frase muito comum, né? Quando as pessoas não têm nenhum contato ainda, nunca tiveram nenhum contato, e começa a perceber ideias, pensamentos e tal, e a gente diz assim, a gente vai falar isso para vocês na mediúnica experimental, viu? Já vão sabendo desde agora. Escreva, ponha no papel. Aí sabe o que vocês dizem? Não sei se é meu, se não é meu. Né? Não sei se é da minha cabeça, se é loucura da minha cabeça, se eu estou pensando isso mesmo, não sei se é meu, se não é meu, se não faz sentido, não escreve. Aí o pobre do coitado do espírito que estava ali querendo falar alguma coisa, não fala, porque vocês não deixam. Né? E aí, quando eu falo de vocês, eu falo de mim, porque eu passei por isso. É experiência própria. Isso é a transmissão da comunicação. Mas a mediunidade já aconteceu. Entre eu e ele, entre eu e ela. Se eu vou transmitir isso ou não, é um direito meu. Então, eu não preciso do meu corpo físico para isso. Eu preciso do meu corpo físico para transmitir a comunicação que veio através da mediunidade. Pela fala, pela escrita, pela pintura, psicometria, que é um outro tipo de mediunidade. Né? Aqui vocês têm um ícone também que é medrado, que faz isso, né? Pinturas, esculturas, né? É psicometria o nome dessa mediunidade. Então, ficou certo isso? Que a gente não precisa no nosso corpo físico? Aí uma outra pergunta que eu faço para vocês. 2 desencarnados, 2 espíritos desencarnados, têm mediunidade? O que vocês acham? Se não precisa do corpo físico, eles só precisam estar aonde? Slide 1. Dimensões diferentes. Né? A gente sabe que tem várias dimensões, vários níveis, né, na dimensão espiritual. Então, se esses 2 espíritos estão em dimensões diferentes, é dado o nome de mediunidade. Ok? Eles não precisam do corpo físico. Mais uma prova de que o corpo físico é só para transmissão. E aí eu vou fazer uma brincadeira que é verdade. O povo que tem a mediunidade de vidência, que fecha o olho correndo para não ver espírito, vai ver mais perfeito. Viu? Não fechem os olhos. Porque quando você fecha o olho, você se concentra e vê melhor ainda o fulano. Viu?
E porta também não segura espírito, viu, gente? O pessoal que viu o espírito na sala corre para o quarto e fecha a porta? Não adianta. Vamos fechar o olho e ver, né? Não adianta. Acender a luz também não resolve. Viu? Não resolve. Nada disso resolve. Porque a mediunidade é no perispírito. A mediunidade acontece perispírito para perispírito. Então, o nosso corpo físico não tem influência nenhuma sobre isso. Diga. Mas dá um alíviozinho quando você liga Dá a televisão, assim, dá um... Você sente assim, agora eu estou protegido. Agora eu estou protegido. Lê do engano. Mas não sei porquê, dá um conforto, assim, você fica assim... Isso é coisa de criança, viu, Carlos? Isso, você já fez isso. Tanto quem não fez, eu já fiz isso também, gente. Quando eu falo para vocês é porque eu já fiz isso também. Eu trabalho há 20 anos na mediúnica, só que quando eu saí do corpo, eu dei de cara com um espírito, com uma cara de cachorro. Eu me assustei, não estava esperando que eu ia sair do corpo. Aí você fechou o olho. Não, eu corri. E fiquei paralisado em catalepsia depois. Porque eu não estava esperando que eu fosse sair do corpo. Dependendo do espírito, dá medo. Dá Aí medo. Mas dá medo de gente, né? Dá. De gente encarnada, a gente tem medo também. Uma pessoa diferente. Aí eu perguntei, cadê sua fé? Eu falei, não tive, não. Eu corri. Ó, você sabe que aqui nesse... Vou contar um segredo de bastidores para você que é engraçado. Esse corredor... Serve para as meninas também, acho que eu nunca contei essa história para vocês. Tem aqui tem um elevador aqui no final do corredor, né, que vai para o ambulatório médico, vai para o núcleo de psicologia e para o nosso núcleo jurídico. A nossa mediúnica, durante um tempo, acontecia no núcleo de psicologia, que é uma sala grande que tem no fundo. Como todas as salas aqui da ULI estavam ocupadas, a gente passou a fazer no núcleo de psicologia à noite. Só que, como não se usa essa parte do harmonia aqui durante a noite, fica tudo apagado, né? Ficava tudo apagado. Aí, um belo dia, estou eu no elevador sozinha, abre a porta do elevador Isolda. Isolda é a coordenadora do ciclo 8, vocês vão conhecer ela. É uma senhorinha, um doce, mas ela tem a cabeça branquinha, né? Igual um algodão. E a Isolda estava toda de branco naquele dia, né? Esperando o elevador no escuro. Aí, quando abre a porta do elevador, aquela luz do elevador iluminou ela, eu fiz... Aí ela, tá com medo de espírito? Eu falei, né? Mas, são coisas que assustam. Eu estou ali no elevador, tranquila, pensando em nada, no meio da escuridão, só a luz do elevador, né? Eu não tenho medo de espírito, mas eu me assustei. Né? Ainda abre a Isolda, aquela luz, vai em cima dela, toda de branco, com aquela cabeça branquinha, eu achei que eu tinha chegado no céu. Né? Então, acontece, Carlos. Acontece, acontece nas melhores famílias, viu? Vamos lá, gente. Alessandra. Oi. Boa noite. Uma dúvida. Quando você falou assim, acontece a comunicação entre dois espíritos desencarnados, porque é perispírito com perispírito, eu fiquei um pouco confusa. Por exemplo, seria, então, alguém... que desencarnou há pouco tempo com alguém que já está desencarnado há mais tempo, é isso? Sim, e que está em dimensão diferente. Dimensão diferente. Sim. E a outra coisa, quando a gente está em casa. Olha a outra que sai correndo e acende a luz. Lavando o prato, pá, daqui a pouco, aí vê assim, aí olha, é um vulto, e quando olhou já não está mais um vulto. Aí você ficou com medo. Aí eu continuo lavando o prato, faço minha Nossa Senhora, meu Deus. Bate na madeira não 3 bate, vezes. Porque a madeira, né? Continuo lavando lá. Eu digo, isso mesmo. É um vulto porque você sentiu medo. Seja, porque se você estiver tranquila, não vai ser um vulto. Vai ser uma coisa mais consistente. Valei-me. Valei-me, Nossa Senhora. Né? Mas eu estou brincando, mas tem um slide aqui que a gente vai falar sobre os indícios da mediunidade. Aí você vai ver que isso aí é muito comum para todos nós, né? Mesmo que a gente não perceba um vulto, a gente percebe, às vezes, uma presença, né? Já a gente chega lá. Assim que o processo mediúnico ocorre, mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante como do médium. Então, tanto para um lado quanto para o outro, o instrumento que permite essa comunicação mente a mente é o perispírito, porque a mente está onde? No perispírito, né? A mente não está no corpo físico, a gente já aprendeu isso, né, gente?
Não vamos retroceder aulas para trás, né? Cérebro no corpo físico, mente no perispírito. Rodrigo? Ah, foi. Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com os seres espirituais. Então, sua mente é o Wi-Fi sem senha. Ela está aberta. Quem chegar, conecta. Qual é a senha? A afinidade e os sentimentos, né? É a frequência que eu estou mandando. A minha senha é essa. O Wi-Fi está ali. A senha que eu mando são as afinidades e os sentimentos que vão gerar vibração, frequência e energia. Olha o slide que eu te falei aí. Os indícios da mediunidade, né? Da mediunidade. Então, inspiração aguçada, nós já falamos bastante, né? Essa inspiração que a gente tem. Premonição de eventos, alguém falou isso aqui também. Sonhos premonitórios ou com desencarnados, acho que foi você que falou, né? Visões, sensações de presenças inexistentes e labilidade emocional acentuada. Então, visões e sensação de presença inexistente são parecidos. Agora, visão é o que eu te falei. Você viu, né? Eu vi um homem alto, gordo, magro, preto, branco, careca, cabeludo. Você sabe descrever a pessoa, né? Isso é uma visão, uma coisa clara. Presença inexistente, que não é inexistente, que eu botei até entre aspas ali, mas que a gente acha que é inexistente, também é um indício da mediunidade. E aí também já aconteceu com todos vocês aqui, né? Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. É aquele momento que você está ali, por exemplo, está no seu escritório lá, você trabalha numa empresa, está lá no computador, você tem certeza que chegou alguém aqui atrás de você. Uma colega de trabalho. Você acha que é uma colega, um colega, né, alguém, você olha, não tem ninguém. O que você faz? Desconjuro cruz credo. Né? Eu estava em casa essa semana, sentada aqui, ó, no sofá, vendo televisão. A minha cozinha fica para cá. Eu tinha certeza que meu filho tinha ido na cozinha, né? E aí, quando eu senti aquela pessoa indo e voltando, tranquilo, continuei lá assistindo minha série. Aí, daqui a pouco, veio ele. Mãe, não sei o que, não sei o que. Eu falei, o que você foi catar na cozinha? Você acabou de almoçar, criatura. Você já está abrindo e fechando geladeira uma hora dessa. Ele falou, mãe? Estou no meu quarto, não vim aqui, não. Eu falei, toma vergonha, Miguel, que você veio. Não vim, mãe, juro que não vim. Eu falei, tá bom. Presença inexistente. Inexistente, né? Isso já aconteceu com todos vocês, eu tenho certeza, né? Daquela a gente perceber que tem alguém, olha rapidamente, não tem ninguém, né? Então, isso é um sinal de mediunidade. Por quê? É a sua percepção de que ali naquele ambiente passou ou está alguém, né? Aí, ai, Deus me livre, o que essa pessoa quer na minha casa? Quem é essa criatura? E quem disse que é uma pessoa ruim? Vocês não têm amigos espirituais, não? Eu tenho. Vocês não têm, não? Se estiver dentro da sua casa, está querendo te perturbar, está querendo te fazer mal? Eu tenho amigo espiritual, né? Então, o nosso corpo físico é muito pobre, né? A gente percebe o corpo físico pelos 5 sentidos, que a gente já sabe desde criança, né? Visão, olfato, paladar, tato. Qual é o outro que eu esqueci? Audição, isso. A gente percebe o mundo assim. E a nossa percepção só vai até a 3ª dimensão, né? Quando a gente vai num cinema assistir um filme, aliás, até a 2ª, mais ou menos, né? Porque a gente vai no cinema, tem que usar um artefato, um óculos e tal, para ter aquela sensação e tal. A física quântica, que é uma ciência, né, comprovada, já chegou à 11ª dimensão, comprovada. Mas o nosso corpo não percebe isso, ainda. Né? E eu acho que acho que não vai perceber. Mas o nosso perispírito percebe.
né? O nosso perispírito, ele é todo rodeado de inúmeros sensores, né? Por isso, na dimensão espiritual, a gente costuma ler, né, nas literaturas espíritas, que os espíritos dizem assim, eu cheguei num lugar que eu vi cores que eu nunca tinha visto antes, eu senti cheiros que eu nunca tinha sentido antes, né? Eu vi flores, lugares, cores, texturas, tudo que eu nunca tinha percebido. Era um lugar maravilhoso, fantástico. Não tinha percebido, porque esse corpozinho mequetrefe que a gente tem, que a gente acha que é o suprassumo do universo, né, não consegue perceber isso. Mas, quando você está desencarnado, você consegue ter essa percepção maior, né? E, por isso, é com o nosso perispírito que a gente percebe, às vezes, essas presenças inexistentes, né? Às vezes é uma pessoa que tem uma energia forte, que chega ali e marca ali a sua presença, né? Como a gente diz, cheguei chegando, né? E você capta aquilo ali, né? Alguns com medo, né? Outros dizem, ué, eu achei que tinha alguém aqui, não tem. Isso é um indício de mediunidade. Você quer perguntar? Diga. Então, eu tenho uma amiga... Não é igual do programa do Serginho Gross, não, né? Não. Eu tenho um amigo que mandou perguntar. Não, eu queria saber se é mediunidade ostensiva. Ela é assim, ela diz, segundo ela tem a sensibilidade. Eu não sei se é devido a ela morar perto do cemitério, mas os espíritos, eles vêm se comunicar com ela. E aí, muitas vezes, eles pedem para ela ir pegar, uma vez pediu para ela ir pegar um anel que ele tinha deixado cair em um determinado local da rua e ficou perturbando. À noite ela ia dormir, sacudia o lençol, pegava no pé, e aí ficava o tempo todo pedindo para ela ir pegar. Outros mandavam ela pedir perdão a alguém da família, tal. E ela falava que era uma sensibilidade. Fala, que é uma sensibilidade que ela tem. Pensei que ela já tinha ido para o cemitério essa também. mediunidade dela seria ostensiva? Ou seria outra coisa? Eu diria que a mediunidade dela é desequilibrada. Né? Mas, sim, ela é uma médium que deve ter uma sensibilidade maior, sim, ostensiva, talvez, né? Mas desequilibrada. E aí vamos por uma análise, né? Coitada da amiga, eu estou aqui falando para o YouTube da amiga dela. Não deixa ela ver esse vídeo, viu? Vamos para o que eu falei ali com o Carlos, que eu falei com todos vocês. Olha os espíritos que acessam essa criatura, né? Espírito que quer um anel, espírito que está ali fincado no material, né? Já está lá do outro lado e não larga as coisas materiais. Espírito que quer pedir perdão, né? E, quer dizer, vamos nivelar a energia dessa médium aí, né? Então, qual é o acesso que ela anda dando? Né? Eu aconselharia procurar um lugar para estudar a mediunidade, porque como eu falei antes, as perturbações que a mediunidade traz quando você não tem conhecimento do que fazer com ela, né? E aí, bem a calhar com o slide que é o que diz aqui, o que é desenvolver a mediunidade? Algumas pessoas dizem o que é educar a mediunidade, né? O que é? É exercitar e aprimorar, de preferência, numa casa espírita, onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitadas a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico. Então, se você quer desenvolver, aí é para as pessoas que querem desenvolver, trabalhar com isso, aprender como lidar, isso aí se chama desenvolver mediunidade, né? É você procurar o lugar onde estuda isso. Onde que é? Onde que é o único lugar que estuda isso? Uma casa espírita. Séria, né? E aí, sem falsa modéstia, eu vou puxar a brasa para toda a minha sardinha aqui, né? Que o Centro Espírita Harmonia, a ULI, é uma casa séria. Porque eu já vi muitos centros que as pessoas chegam com a mediunidade desequilibrada
e as pessoas dizem assim, ó, você precisa trabalhar, e buf, te joga dentro de uma mediúnica. Só escutei assim, ó, aconteceu isso comigo. Né? Isso é normal. Né? Isso é falta de responsabilidade. Aqui na ULI, vocês só vão ter acesso aos campos mediúnicos, né? Nós temos 5 campos mediúnicos aqui na casa. O passe, a desobsessão à distância, o desenvolvimento mediúnico, desculpa, que é o campus 2, a mediúnica à distância, que é o campus 3, mediúnica presencial, desobsessão, campus 4, e mediúnica de cura, que é o campus 5. Vocês só vão ter acesso quando vocês passarem do ciclo 3. Assim como vocês só têm acesso à mediúnica experimental depois que vocês passam das aulas de mediunidade e obsessão e desobsessão. Isso se chama responsabilidade. Porque a gente não pode jogar dentro de uma mediúnica pessoas que estão em desequilíbrio mediúnico. Né? Então, ela não sabe como lidar com isso direito ainda. Né? No ciclo 2, a cada 5 aulas, vocês vão ter uma mediúnica. Mas não é para vocês trabalharem. Né? É para vocês assistirem, entenderem. No ciclo 3, todas as aulas vocês vão ter uma mediúnica. As aulas do ciclo 3 é metade e metade. É metade teoria, metade prática. Né? Mas isso tudo é pausadamente, conforme vocês forem caminhando pela ULI. Né? Então, isso é uma mediunidade com responsabilidade. Eu falo sem nenhuma falsa modéstia, porque eu já passei por outros centros, a gente escuta relatos de alunos aqui que estão com essa mediunidade ostensiva, não sabe o que fazer, não sabe o que eu não quero isso, e aí chega no centro e a pessoa diz assim, não, você não pode negar a sua mediunidade, não, você tem que trabalhar, bufo, joga a pessoa lá dentro de uma mediúnica e a pessoa sai mais perturbada do que entrou. Né? Outra dica que eu deixo para vocês aqui nessa aula, para quando vocês começarem essa prática mediúnica, e isso vale para a nossa primeira mediúnica. Regra, não se sai de uma mediúnica pior do que entrou. Você tem que sair da mediúnica melhor do que você entrou. Se você sair dessa mediúnica sentindo qualquer coisa que seja, está errado. Né? Então, você tem que procurar uma pessoa da mediúnica, ou a coordenação da mediúnica, e dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou assim, estou assado, estou cozido, que a gente vai resolver. Certo? Então, aprendam isso. Esse negócio de que a mediúnica foi muito densa, muito carregada, eu fui para casa passando mal, está errado. Mediúnica não é para isso. A mediunidade é para a gente ter um equilíbrio psíquico e não para sair desequilibrado. Ok? Então, vamos lá, que meu tempo está acabando. Então, ó, o que eu falei para vocês. Como que se dá essa comunicação? Através da sintonia e da afinidade, né? Dos pensamentos e dos sentimentos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Então, como eu estou naquele momento, né? É o que vai estar perto de mim, que é o caso da amiga dela ali, né? Mediúnico e anímico. Vocês já escutaram essa expressão? Animismo, né? E é uma expressão que as pessoas falam de forma pejorativa, quando diz assim, não, aquela comunicação foi puro animismo. Vocês nunca escutaram falar isso? Significa que as pessoas estão querendo dizer que aquela comunicação foi falsa. Né? Quando diz assim, aquela comunicação ali foi puro animismo. Quer dizer que a pessoa está querendo dizer que aquela comunicação foi falsa. Só que anímico é uma palavra que vem de encarnados. Né? Só as pessoas encarnadas têm o fluido anímico. Então, o que quer dizer isso? Sempre que existir uma comunicação, vai ter uma porção do médium ali. Não tem como. Nem Chico Xavier transmitia a mensagem 100% mediúnica. A gente tem que diferenciar isso de você entender o que eu estou dizendo, como dizendo assim, então a mensagem de Chico não era verídica? Era.
né? Houve cartas de Chico que foi usada como provas no tribunal. Inocentou uma pessoa que estava sendo culpada, né? Não sei se vocês conhecem essa história. Então, era 100% verídica. A mensagem era ali ipsilítere do que foi transmitida. Mas sempre tem a porção do médium. Por quê? Porque passa mente a mente. Não tem como você transmitir uma mensagem sem botar uma porção sua ali, nem que seja uma palavra, uma intenção, um sentimento, né? Um grande exemplo disso, as cartas que Chico escrevia das mães, ou dos filhos para as mães, ou das mães para os filhos, né? Tem um filme que se chama As Cartas... Como é que é? As Mães de Chico, né? Assistam, que conta bem essa história. Acho que até nesse filme também que fala sobre essa carta que serviu como prova no tribunal. Enfim, não? As cartas de Chico sempre começavam assim: querida mãezinha, eu lá. E aí o filho falava para a mãe, né? Aquelas cartas consoladoras. Todo mundo aqui chama a mãe de querida mãezinha? Eu não chamava a minha assim, os meus filhos também não me chamam. E aqui em Salvador eu acho que a maioria fala mãinha, querida mãinha, né? Mas se Chico fosse transmitir a sua mensagem para sua mãe, ia dizer querida mãezinha. E não ia influenciar e mudar em nada a veracidade da mensagem dela para a mãe dela. Então, isso é animismo. Mas as pessoas confundem animismo com charlatanismo. Charlatanismo é aquela pessoa que está fingindo ali, né? E existe, né? Mas sempre vai existir uma porção anímica envolvida em qualquer comunicação mediúnica. Não existe comunicação mediúnica 100% mediúnica, salvo as mediunidades de efeito físico, né? Porque aí não passam pela mente. Então, a influência da personalidade dos líderes médiuns e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável, visto que é pela mente humana que o fenômeno se processa, não sendo possível, salvo nos eventos de efeitos físicos, algo acontecer fora dessa esfera, o que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sobre essa denominação algo que se humaniza a dimensão espiritual. Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeitos inteligentes. Isso está no Voo do Espírito, que é um livro de Adenauer, e ele fala maravilhosamente sobre isso que eu acabei de falar com vocês com as minhas palavras, né? Que sempre vai existir, porque se passa mente a mente, essa mensagem não tem como não vir ali impregnado de algum conteúdo do médium que transmitiu. Vamos lá. A classificação, segundo Kardec, da mediunidade, ela se divide em mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes, né? A mediunidade de efeito físico, a gente vai ver aí quais são, mas eu já disse a vocês que todas as mediunidades de efeito físico têm que ser comprovada por todos que estão no local, né? Eu não sei se vocês conhecem essa imagem, mas aquela imagem daquela moça ali é uma materialização de um espírito, né? A Kate King e o senhor William Crookes. Quais são as mediunidades de efeito físico? Materializações, tipitologia, luminosos, combustão, transporte, curas, transfiguração, levitação, escrita e voz direta. Na próxima aula, que é a aula de médiuns, vocês vão ver cada uma dessas mediunidades, tá bom? A pessoa que for fazer a aula aqui vai falar para vocês direitinho de cada uma delas. Então, assim, a nível de curiosidade, mais uma materialização. Esse aí da esquerda é Chico Xavier, sem peruca, né? Porque a gente conhece Chico Xavier com peruca. Ali é Chico Xavier sem peruca, né? E Wanda Marlene do lado dele, e no meio, a materialização de Irmã Josefa. Para
o efeito físico, a ação sobre a matéria, o espírito busca o fluido animalizado de encarnado que emane em abundância. Daí, combina o seu próprio fluido com o fluido do médium e os fluidos do meio ambiente. Com essa mistura, satura os espaços interatômicos e intermoleculares da matéria. É com o pensamento e a vontade que o espírito age sobre os fluidos. E a irradiação é a vontade dirigida, poderá mobilizar os fluidos e direcionar ao outro a mesma distância. Então, é assim que acontece a mediunidade de efeitos físicos, né? De materializações, como vocês viram, de mover os objetos, né? Um copo que está aqui vem para cá, de aparecer qualquer objeto aqui, uma flor, enfim. É com essa manipulação de fluidos. E é preciso que tenham encarnados no ambiente, porque os espíritos usam os fluidos dos encarnados, que a gente conhece como ectoplasma, né, para misturar com os outros fluidos e fazer toda essa manipulação das moléculas da matéria. Ok? Mais um aí, ó, mais um espírito materializado. Ali vocês percebem que Peixotinho está deitado, que é o médium, e dos ouvidos, da boca, do nariz, sai ectoplasma dele. E a mediunidade de efeitos inteligentes? Intuição, audiência, vidência, psicometria, psicografia, psicofonia, psicopictura e também tem o desdobramento. Qual é a finalidade da mediunidade? O esclarecimento do ser humano, demonstrar a continuidade da vida, desenvolver a sensibilidade psíquica e desenvolver o aspecto moral e espiritual. Para isso serve a mediunidade. E eu trouxe alguns trechinhos aqui de Adenauer para a gente terminar essa aula, né, que acho que resume muito mais brilhantemente do que eu tudo isso que a gente falou. Então, o primeiro está no livro Disposição no Dia a Dia, que é de Adenauer, que ele diz assim, ó, em seu mundo mental ocorrem ideias e emoções que são originárias da dimensão espiritual, graças à mediunidade de que você é naturalmente portador. Disponha-se a estudar sobre a mediunidade a fim de aprender a discernir entre as ideias que polulam a sua mente, as que são originariamente suas e as que pertencem a pessoas desencarnadas. Essa distinção não só é útil para o seu processo de autoconhecimento, mas também serve para avaliar a qualidade das pessoas desencarnadas que inspiram seu modo de pensar e agir. Sua disposição em exercitar a mediunidade deve corresponder ao seu desejo de transcendência e de busca pela autodeterminação. Então, Adenauer fala aí, né, que ocorrem ideias e emoções, como eu disse desde o início da aula, no nosso cotidiano, na nossa mente, né, o tempo todo, e que isso se chama mediunidade. Né? Tudo que acontece durante o nosso dia acontece, e às vezes a gente não atribui isso a nenhuma interferência externa, mas né? Mas como é que a gente percebe isso? Como é que a gente entende isso? Pelo autoconhecimento. Né? Você sabe o que é seu e o que não é seu quando você se conhece. Mas, às vezes, a gente não se conhece direito. Né? Então, é o autoconhecimento que vai levar a gente a entender o que está acontecendo. E é a nossa vibração, a nossa energia, né, que vai determinar quem são as pessoas que nos acessam, como eu falei para vocês. A mediunidade equilibrada é apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual. É necessário que o indivíduo esteja saudável, harmonioso, estável, doutrinariamente esclarecido e conscientizado. Então, para a gente ter uma mediunidade equilibrada, a gente precisa buscar isso aí, senão a gente vive num tropeço total. Sua mediunidade é preciosa faculdade a serviço de sua evolução e seu uso lhe trará a integração de importantes habilidades evolutivas. Tenha paciência para aprender o que é mediunidade.
bem como para conhecer como deve utilizá-la adequadamente para que dela extraia o melhor para a sua evolução. Sua mediunidade é conquista evolutiva, inalienável e inerente à sua condição humana, podendo lhe ser muito útil para o contato com a dimensão espiritual. A mediunidade, que é a comunicação entre pessoas que se encontram em diferentes dimensões, deve ser usada de modo responsável, ético e cauteloso. Eduque, portanto, seu uso para que lhe traga ótimos benefícios. Preciso dizer mais nada, né? Eu acho que vocês deviam printar essa tela para vocês lerem em casa depois. E, por último, o que é a influência moral do médium? Extrair de novo. Isso tudo está no blog de Adenauer, viu, gente? Instagram de Adenauer, vocês sigam lá, que vocês vão ter esses textinhos aí quase que diariamente. Eu acho que é diariamente que ele posta. Use naturalmente a sua mediunidade com paciência, com conhecimento e para fins gratuitos. A mediunidade é uma faculdade do espírito encarnado ou desencarnado a serviço de sua evolução, para que se estreite cada vez mais a distância entre as dimensões existenciais. Utilize sua mediunidade como plataforma para disseminar a imortalidade do espírito e para praticar o bem, pois quando assim ocorre, você atrai pessoas do bem para os seus propósitos. Evite exibir sua mediunidade para engrandecimento pessoal ou para atender a curiosos de plantão. Seja simples, haja com espontaneidade e cuide para que a vaidade não domine o uso de sua mediunidade. Então, a influência moral do médium está aí, né? É uma coisa que todos nós temos, é inerente a todos nós, e que a gente use para que a gente evolua, para que a gente se perceba espírito que somos cada vez mais, que a gente amplie essa percepção dessa conexão nossa com a dimensão espiritual, que é constante e que a gente não percebe isso, porque na correria do dia a dia a gente não percebe isso, né? Então, que a gente comece a partir de hoje perceber mais isso, perceber os pensamentos que chegam, é meu, não é meu, né? Ninguém vai escutar uma voz direta aqui no ouvido, não, gente. O processo é mente a mente, né? São ideias, são pensamentos, são palavras, né? Quando uma amiga te procura, uma irmã, uma conhecida, uma pessoa que está com problema, e você está ali dando conselho, até por um WhatsApp, né? Está ali escrevendo, gravando um áudio e tal, não sei o quê, depois aquela pessoa diz assim, poxa, fulana, naquele dia, você não sabe como foi bom falar com você, porque clareou minhas ideias, não sei o quê, lá. Você me disse isso, e às vezes a gente fala assim, eu disse isso? Nem me lembro, né? Falei tão, né? Nem achei que tinha tanta importância, e às vezes não foi você que falou, às vezes médium é instrumento, né? Às vezes o seu amigo espiritual estava ali te intuindo para falar aquilo para aquela pessoa, ou às vezes o amigo espiritual dela, como não tem acesso a ela, porque ela não permite esse acesso, ele acessou você para que ajude a ela. Isso acontece, gente. Isso é mediunidade. Acontece no cotidiano, no dia a dia, e a gente não percebe, né? Então, é sobre isso que a Adenauer fala ali. Ale. Diga. Já aconteceu com você de receber ataque espiritual enquanto você está tentando ajudar uma pessoa que está obsediada? Sim, claro. A pessoa que está obsediada... O que você faz na hora? Posso te contar depois? É uma história muito grande, gente. É equilíbrio, né? Você estar equilibrado, porque quando... É comum, né? Isso não é dessa aula, mas já que você perguntou, na aula de obsessão e desobsessão a gente vai entrar melhor nesse assunto, mas é comum, por exemplo, se você está realmente no processo obsessivo, se realmente tem um espírito querendo te prejudicar de alguma forma, e essa pessoa procura um centro espírita para fazer um tratamento de desobsessão, pode ter certeza que a primeira, a segunda semana ela vai piorar, ela não vai melhorar. E aí, sabe o que acontece com as pessoas? Desistem. Elas dizem assim, não, eu estou indo lá para aquele centro, Deus me livre, eu tive uma semana tormentada
revoltada. Foi pior do que se eu melhor eu não ir. Porque eu fui e ficou um tormento. Exatamente por isso. Né? Porque a pessoa que está ali, ela vai atormentar mais, que é para você desistir. E talvez atormente quem está ajudando também. Então, aquela pessoa que trouxe, aquele amigo que trouxe, aquele parente que trouxe, né? Isso acontece, né? Mas a gente tem que persistir. E aí eu falo novamente, 100% de garantia que se você persistir, resolve, né? Mas a gente, quando eu digo a gente, eu incluo todo mundo, viu, gente? Eu também já passei por várias situações assim. A gente cai, né? Então, nós, o ser humano, nós somos imediatistas. A gente quer os resultados rápido. A gente vai fazer uma terapia com um psicólogo, né? Dia desses eu estava conversando com uma tia minha lá do Rio e ela falando do neto, né? Que é meu afilhado. Ele tem 20 e poucos anos. Aí ela falou assim, não, porque fulano está fazendo terapia tem 3 meses, não vi nada, não mudou nada, continua a mesma coisa. Eu falei, tia, não é antibiótico, não. Né? Terapia não é antibiótico, mas isso é do ser humano. O ser humano quer imediatismo. Ele quer estar sentindo um processo, vem para um centro espírita fazer um tratamento de desobsessão, ele quer sair daqui bom. Não é assim. E todos os tratamentos de desobsessão são, no mínimo, 4 sessões. Às vezes chegam a 10. Né? Então, se são 4, é porque já se sabe que na primeira não vai resolver, na segunda não vai resolver. Né? É uma coisa que vai pausadamente, paulatinamente, melhor dizendo. Né? Então, nós temos que aprender também que a evolução não dá saltos. O mundo não anda nessa velocidade que a gente quer que ande. E cada vez mais está pior, né? Porque hoje em dia eu tiro pelos meus filhos, é tudo no automático. Esse WhatsApp que acelera para 2x me deixa agoniada. Porque a gente agora não consegue mais ouvir um áudio se a gente não acelerar. É ou não é? Né? Então é isso, gente. A gente tem que começar a desacelerar, porque senão a gente vira robô. A gente tem que se perceber, sair daqui hoje, começa a perceber as suas ideias, faz uma análise no final do dia, né? O que aconteceu com você durante o dia, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seus vizinhos, com as pessoas que você se relacionou, né? Ampliar essa visão, olhar mais do alto, assim, ter uma percepção melhor do que está acontecendo e ver se você consegue identificar aí alguns indícios de que eu sou médium, porque nós somos. Boa noite. A gente ouve bastante isso, né? Assim, quando você chegar num ambiente que você não se sinta bem, tenta não entrar na mesma vibração, né? Não mergulhar naquela energia. Sim. E eu fico me perguntando assim, se tem algo, o que exatamente a gente pode fazer? Pronto, chegamos, percebemos que a energia não está legal. O que eu posso fazer, não para me livrar daquilo, mas para talvez até melhorar a energia, não sei, elevar o pensamento, né, para o divino, fazer uma oração. Eu fico pensando, assim, eu acho que talvez seja intuitivo isso, mas tem alguma diquinha, tem alguma coisa que a gente possa... Olha o imediatismo. Que a gente possa... Tem algum tatuagem, a gente anda com uma figa, né, bota um crucifixo no bolso, um pé de coelho, uma fitinha do Bonfim. Nem juro. Brincando, brincando. Não, mas é sério, principalmente quando é um ambiente, por exemplo, de trabalho, em que é uma convivência... Eu vou separar aqueles dois. Para todo mundo fica olhando para eles. Pronto. Ela olhou para trás, viu? Não é comigo, não. Sim, Luana, você mesmo perguntou, você mesmo respondeu, né? A forma da gente não se contaminar é isso. Quando a gente percebe que começou ali se perturbar com aquilo, quanto mais você... eu digo assim, o que você alimenta, cresce. Né? Então, o que você alimenta, cresce. Se você chegou num ambiente e percebe que você está se sentindo mal e tudo, você começa, ai, meu Deus, eu estou me sentindo mal. Ai, eu não estou me sentindo bem. Ai, o que será isso? Ai, é muita densa. Ah, deve ser aquele fulano ali, aquela ciclana ali. Você está só baixando cada vez mais sua energia. Se você não sabe fazer nada, se você não sabe como se equilibrar, peça ajuda. A gente não pede ajuda para tudo?
Problema financeiro, emocional, familiar, profissional, para tudo isso. A gente, quando não sabe, a gente faz o quê? Pede ajuda, né? Todos nós temos amigos espirituais, todos nós, né? Então, naquele momento, se no último caso você não consegue se equilibrar, peça ajuda. Diga, pensamento, viu, gente? Palavras, o vento leva. A gente se comunica, ó, pensamento, né? Então, pense ali firmemente, ó. Eu não estou conseguindo manter o equilíbrio, me ajude, né? Chegue aqui perto, fique aqui comigo, né? Me ajude a mudar de... Agora, se realmente é um lugar que você está se sentindo mal, vai embora. Né? Já diziam os antigos, incomodados que se mudem. Né? Isso porque é ambiente de trabalho, a gente não pode fugir assim, né? Às vezes, não. Realmente onde você está, o bicho pega. Mas você perguntou e você já respondeu. Uma das formas de desobsessão, de nós mesmos fazer, é mudar a nossa vibração. Então, quebrar aquele padrão. Como que a gente quebra? Com várias coisas. Um fone no ouvido, uma música, se você puder. Uma música que te remeta a alguma coisa legal, que te tire daquela sintonia. Uma oração, sim. Né? Pensar em alguém, um pai, uma mãe, um tio, um marido, um namorado, o filho, alguém que te remeta a segurança, a alegria. Lembrar de um fato legal daquele dia ou da sua vida. Né? Pensar é uma coisa... É como se você botasse uma bolha ali em volta de você, naquele momento, e pronto. Ali, sabe, desenho infantil? Aquela, como é que chama? Eu ia falar e esqueci. Como é que é? Uma cápsula, né? É como se você se encapsulasse ali, dentro do que muda a sua vibração. Serve qualquer coisa. Né? Uma vez eu estava dando aula de desobsessão aqui e a aluna falou assim, a minha desobsessão é mexer no jardim. Serve? Eu falei, serve. Né? Ela falou, ó, eu tiro o sapato, entro no meu jardim, com o pé na terra, curvuco todas aquelas plantas, tiro mudinha, boto para aqui, boto para ali. Naquele momento eu estou num outro mundo, eu me transporto para outro planeta. Isso pode ser desobsessão? Eu falei, pode. Né? Qualquer coisa que mude a sua vibração, o Wi-Fi cai. Né? Lembra que eu falei? Então, o Wi-Fi cai. Então, isso serve para ambientes também. Né? Você se blinda, achei a palavra. Você se blinda, né? Você fica ali blindado. Né? E nada, a gente só conecta, gente, é física isso. Né? É física. As ondas só se conectam se forem iguais. Então, se você muda, eleva ou rebaixa, você sai daquele campo. Né? Isso é física. A gente traz para a nossa história aqui de espiritismo, porque nós somos energia. Então, o que faz a gente transitar pelos ambientes e não se contaminar é mudar a sua energia, se blindar daquilo ali. Certo? Acabou meu tempo, né, Marie? Acabou, né? Então, é isso, gente. Na próxima aula não sou eu acho, mas vocês vão ouvir na próxima aula todos esses tipos de mediunidades, né? O facilitador vai falar, e vai falar também dos tipos de mediúnicas, né? Os diferentes tipos de mediúnicas para vocês. Ok? Até a próxima, um beijo e boa semana.